E aí, Marcos, o que vamos falar? Vamos falar de emissário submarino, esgotamento sanitário. Vamos falar do que você quiser lembrar aí para a gente dentro desse projeto aí de resgate histórico. O emissário submarino tem realmente uma história muito grande. Ele foi uma solução para o destino final dos esgotos do centro da cidade, considerando ali da Almirante Barroso para o Santos Dumont, e toda a Zona Sul, né? Através do interceptor oceânico e do emissário submarino. Foram 10 anos, cara, de estudos oceanográficos para determinar o ponto de lançamento do emissário. Os estudos compreendeu uma série de atividades, na época eram consideradas muito avançadas, como o lançamento de cartão à deriva e a observação da mancha do Vidigal, que servia como orientação da direção dos ventos. Em suma, foi um trabalho muito grande, muito bonito, e redundou numa solução que realmente foi muito boa. O lançamento dos esgotos no ponto em que é lançado, lá perto da Ilha das Cagarras, a 4.350 metros, mais ou menos, de extensão, redundou numa limpeza das praias da Zona Sul, considerando do Leme até a Gávea, né? Muito grande. Se haviam outras ideias, se haviam outras alternativas, como é que foi o iniciozinho dessa história? Bem, o início da história alternativa, logicamente, era construir estação de tratamento de esgoto na Zona Sul. Mas você compreende que uma estação de tratamento de esgoto da Zona Sul, para tratar 6 metros cúbicos por segundo, no mínimo, que era a previsão na época, a vazão máxima era 12 metros cúbicos por segundo, a vazão máxima do emissário, e a vazão média 8, com um coeficiente de maré de 1,5. A ideia do emissário submarino, do interceptor oceânico, quer dizer, do complexo interceptor oceânico, emissário submarino, foi de Eugênio Macedo, que era um grande engenheiro sanitarista brasileiro, né? Um dos maiores. E o Macedo é que teve essa concepção. Na época, vieram aqui para o Brasil, o Enaldo Cravo Peixoto contratou pessoal lá dos Estados Unidos, né? E eles vieram para cá para fazer um estudo da Zona Norte, era o emissário norte, que pegava toda a orla da Baía de Guanabara, desde lá da Baixada Fluminense até o Cais do Porto, mais ou menos, pegaria a vertente da cidade do Almirante Barroso para o Cais do Porto, o emissário, o interceptor sul, que pegaria o que foi feito da Almirante Barroso, do centro do Almirante Barroso, para o Santos Dumont e toda a Zona Sul, que complementar-se-ia, então, com o emissário submarino de Ipanema, né? Isso foi um estudo. O emissário é um projeto que teve uma participação muito ativa do Amarílio Pereira de Souza, que foi meu assessor aí quando eu fui presidente da FEEMA, do Fernando Pena Botafogo Gonçalves, que também foi meu assessor na FEEMA, e de um grupo de pesquisa de engenheiros extremamente qualificados, assessorados por engenheiros americanos. Daqui a pouco eu me lembro o nome dos principais, era o Parson não, daqui a pouco eu me lembro o nome deles. Mas um grupo de americanos que veio aqui para o Brasil e que assessou o Russell, o engenheiro Russell, que trouxe esse pessoal para cá. O Russell era um americano abrasileirado, ficou aqui, veio para cá, se apaixonou por uma morena aí, e veio morar no Brasil e ficou aqui conosco, morreu aqui, um jeito fabuloso. Mas, em suma, um trabalho muito pesquisado e uma solução ótima. Você tem uma noção? Apesar de ter sido muito contestada por alguns ambientalistas histéricos, que eu chamo de AE, que é histéricos, cruza de histérico com estéreo de ideias, né? Histérico de nervoso com estéreo de ideias. E esses AE
contestaram muito o emissário na época, mas foi contestado por muita gente. O Mário Silva Pinto era um famoso contestador do emissário, mas nós tivemos o cuidado de, 2 anos antes do emissário entrar em carga, montar um plano de monitoragem da região. Uhum. Nós montamos esse plano com análises determinadas e 2 anos depois do emissário estar em carga, nós mantivemos esse plano e, inclusive, publicamos um trabalho de monitoragem do emissário submarino de Ipanema, ganhou até um prêmio aí num congresso interamericano lá em Porto Rico, se não me recordo. E esse trabalho mostrou que as praias estavam totalmente limpas, que o deslocamento da mancha do emissário era paralelo à praia, obedecendo o fluxo de corrente, e que eles não contribuíam em nada para a poluição da praia. Mas, mesmo assim, o Mário Silva Pinto, o Breno e outros maluquinhos aí cismavam que a praia estava poluída e esqueciam que a poluição vinha do canal da Visconde de Albuquerque e do canal do Jardim de Alá. Eram poluições pontuais, não tinha nada a ver com retorno de esgoto do emissário. Tem histórias engraçadas nisso. Até o Pasquim, na época, era um pessoal muito inteligente, né? E muito crítico, inventou um grande... Porque o Mário Silva Pinto disse que tinha uma mancha de esgotos na região do emissário, que estava caminhando para a praia, e quando chegasse à praia, aquilo seria uma coisa de maluco e tal. Aí o Pasquim publicou uma revista de um sujeito saindo assim do mar de Ipanema, todo sujo de merda, né? E chamou assim, lançou: estamos lançando o grande empreendimento imobiliário da Zona Sul. Como é que era? La Suite de la Mer, uma coisa assim. Eu ia perguntar a você, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir provavelmente não sabem o processo que se dá lá. E eu vi você, enfim, desde que nós nos conhecemos, explicando, quando você assumiu lá a presença da FIEMA, que, bom, em primeiro lugar, era bom que a gente falasse para as pessoas que não sabem que uma estação de tratamento de esgoto reproduz exatamente o que acontece na natureza, só que num espaço menor e num tempo mais curto, né? Exato. Biológico. E o que você explicava que o que acontece lá na ponta do emissário é exatamente também, por outro lado, o que acontece na natureza. Quer dizer, o que acontece numa estação de tratamento de esgoto. É um tratamento, porque ali se desenvolvem bactérias que produzem enzimas que vão quebrar as moléculas do esgoto. Então, não é que o porquê... só para registrar, porque como eu converso também com isso, muitas das vezes com leigos, pessoas de formação superior, mas que não têm ideia, acham que o que acontece ali é simplesmente uma diluição, quando não é. Por isso que eu achava importante você explicar Ok. o que acontece ali. Na verdade, é uma estação de tratamento. Né? Em linhas gerais, querido, o que acontece é o seguinte: quando o esgoto sai nos difusores, que são orifícios nos últimos tubos do emissário, calculados para isso, quando ele sai nos difusores, ele sai a uma velocidade de 2 metros por segundo. Essa velocidade, em contato com as correntes do local escolhido, tem que obrigatoriamente cair a 0,3 metros por segundo. Essa queda e essa velocidade de 0,3 metros por segundo permite a decantação junto ali aos difusores dos sólidos inorgânicos, ou seja, uma caixa de areia. Se compara a uma caixa de areia de uma estação de tratamento de esgoto. A caixa de areia tem essa finalidade, de ter uma velocidade de 0,3 metros por segundo e decantar os sólidos inorgânicos ali. Depois, o cone de ascensão do emissário, da mancha do emissário, né, ele é calculado para ele chegar à superfície no tempo equivalente de um decantador primário de estação de tratamento de esgoto. Então, enquanto esse esgoto está subindo à superfície, numa velocidade calculada, todos os sólidos decantáveis orgânicos, que os inorgânicos já ficaram lá na caixa de areia, lá nos difusores, os sólidos decantáveis orgânicos vão para o fundo do mar. Chega à superfície do mar uma mancha
que tem sólidos solúveis, sólidos em suspensão solúveis e sólidos dissolvidos. Esses sólidos de suspensão eles entram em contato com o oxigênio do ar atmosférico, que passa para a água por difusão, por ação dos ventos. Os ventos batem naquela. Por isso tem a importância de estudo dos ventos também. Correntes e ventos são essenciais para demarcar o ponto de lançamento. Então, o vento, misturando ali a água, permite a introdução por difusão do oxigênio na massa líquida, e esse oxigênio faz com que as bactérias que estão em suspensão se alimentem da matéria orgânica em suspensão do esgoto, transformando essa matéria orgânica em gás carbônico e água, que é o equivalente às câmaras de aeração das estações de tratamento de esgoto. Esse processo se passa exatamente como na câmara de aeração de tratamento de esgoto. E depois, na borda da mancha, então, esse esgoto, quer dizer, essa matéria orgânica que foi oxidada e floculada por ação das bactérias, decanta. Então, é muito interessante, se você for, por exemplo, de barco ao local, você vê perfeitamente demarcada, limitada a área de influência da mancha, como a gente chama, onde esses processos se passam. Então, por uma questão de metro desse limite, a transparência da água do mar ali, que no emissário submarino era, na época que eu fazia essas amostragens, em torno de 70 centímetros, passava 1 metro, depois para mais de 7 metros. Ou seja, a água estava totalmente clarificada, exatamente como acontece com uma estação de tratamento de esgoto. Então, o emissário tem o processo de decantação dos sólidos inorgânicos, de decantação dos sólidos orgânicos, de oxidação e floculação dos sólidos em suspensão orgânicos e da decantação final. É uma estação de tratamento de esgoto in natura. Eu vou pegar uma carona no emissário. Não exatamente. Pegar uma carona no esgoto? Mas mais recentemente, Evandro, tem tido uma discussão, e eu ainda não tive a oportunidade de conversar com você, estar com você para tratar desse assunto, a questão da poluição da enseada de Botafogo. A gente sabe que tem um extravasamento ali, no final da praia, né? Onde tem o Botafogo, o clube, a churrascaria, ali no final da praia da enseada de Botafogo. Sim. Foi filmado vezes, está no YouTube, esse extravasamento de esgoto. E tem alguns rios que chegam ali, que são responsáveis por trazer a poluição. Quer dizer, e um deles até tem o nome sugestivo de banana podre, e porque a gente sabe que existe lançamento de esgoto sanitário na rede de drenagem de águas pluviais, de água da chuva. Então, uma solução que foi aventada, eu participei de uma discussão, mas nós nunca tivemos nenhuma contradição a isso, eu queria conversar com você, foi o seguinte: por que não o interceptor na praia de Botafogo, tirando esses 3 rios, por que não poderia, em vez de ter esse caso dessas extravasar o esgoto ali no final da praia e poluir aquele cartão postal que é o Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Rio de Janeiro, com Pão de Açúcar, por que não lançar no interceptor, chegar em Copacabana e lançar o emissário? Uma das questões que foi levantada, até conversando com o Marte, lá que foi do PSAN na época, ele dizia que aquela bomba do posto 5 é uma bomba parafuso, né? Que ainda se não me engano, do tempo da construção do emissário, do interceptor, na verdade, e do emissário lá. E até emitia mau cheiro ali no posto 5. Seria o caso de trocar a bomba, pelo que eu entendi, e, quem sabe, às vezes, ter que descolmatar, ou seja, desentupir, limpar o emissário para receber. E a gente resolveria, se isso tiver tudo correto, se não for um devaneio, um delírio de EAs, como você disse, por um delírio. AES, ambientalistas esféricos. Isso resolveria, puxa, pelo menos aquela pequena parte da Baía de Guanabara, que na verdade é enseada de Botafogo,
Mas, apesar de ser uma pequena parte, é emblemática, porque é um cartão postal, é belíssimo, e você daria um bom exemplo, podendo até dragar areia, assim como foi feito na época do Interceptor, né? Eu me lembro bem, era uma draga, a draga Ster, ficava dragando a areia do fundo da Enseada de Botafogo, passava por uns tubulões no túnel novo em Copacabana e levou a areia que chegou em Copacabana, vinha ali da Enseada de Botafogo, isso nos anos 60, né? Como você falou, no início dos anos 70. Então, essa hipótese de fazer esse lançamento, descomatar, se for necessário, o interceptor, quer dizer, descomatar, para quem não sabe o que é, limpar, como se fosse tirar o colesterol das artérias, né, ali, e mudar, melhorar aquela bomba a parafuso, trocar, para aumentar a capacidade e lançar também no emissário. Isso é delírio ou não? Não, vamos por parte. Em primeiro lugar, o interceptor oceânico foi projetado para receber, em tempo seco, as contribuições desses rios. Ali é o Bercó e o Banana Podre. Inclusive, o Bercó, já lá na praia de Botafogo, ao lado ali daquela sede que tinha de serviços marítimos da FEEMA, Ricardo Lisboa, um negócio de acidentes, não sei o quê, ali tinha uma como é que se chama? Uma comporta autoblocante projetada pelo Amarílio também, Amarílio Pereira. Essa comporta ela recebia uma quantidade de água do Bercó e lançava no interceptor oceânico de Botafogo. Quando vinha as chuvas, a contribuição de água era muito grande, ela abria pela autoblocante, abria e ia para a praia de Botafogo. Mas, dentro da concepção do Amarílio, essa água de chuva diluía bastante os esgotos que normalmente vêm pelo Bercó. Por que os esgotos vêm pelo Bercó? Pela favela. As favelas que tem ali na Zona Sul, que cada vez crescem mais. Da mesma forma, no Banana Podre. Ele tinha lá uma comporta, não era mesmo tipo. Lá já o projeto de captação de tempo seco do Banana Podre e das lançamentos de águas pluviais de Copacabana foram de concepção de Fernando Botafogo. Então, quando a contribuição chegava a um nível maior, ela passava por cima de como é que se diz? Não era comporta, era ali uma parede, né? Que passava por cima e ia para a Baía de Guanabara. Acontece o seguinte, isso aí, o emissário foi inaugurado em novembro, 11 de novembro de 1978. Conjunto do interceptor junto com o emissário. Nessa época inicial, funcionou muito bem, não tinha o problema. A praia de Botafogo tinha qualidade de água boa, a coisa funcionou direitinho. Mas a verdade é que o crescimento completamente desordenado das favelas e a não intervenção da SEDAI nessas favelas, por uma série de motivos, fizeram com que essa contribuição permanentemente extravasasse. Extravasando, a coisa ia para a Baía de Guanabara, para a praia de Botafogo, e era incontrolável. Na praia de Copacabana, a coisa só acontecia com as grandes chuvas, aquelas manchas pretas de Copacabana só acontecem com as grandes chuvas, porque a quantidade de esgoto de favelas que chegam lá, pela tomada de tempo seco que Fernando calculou, dava tranquilamente para jogar dentro do interceptor e ir embora para o emissário. Só que este foi o grande problema em Botafogo. Né? Botafogo e no Flamengo recebe o Rio Carioca também. Eu mesmo são os três rios: Carioca, Banana Podre e Bercó. Pois bem, com o incremento das favelas, dos esgotos da favela, perdeu a razão de ser essas tomadas d'água. Eu soube, inclusive, que a comporta do Amarílio, mais tarde, foi substituída por comportas elétricas, que eu não sei como é que estão funcionando. Tem sério problema. Você sabe, problema de manutenção é um problema sério nas nossas companhias públicas. Né? Em terceiro, os problemas políticos. A verdade é essa. Eu tenho uma posição que todo mundo conhece. Na minha opinião, devia ter uma companhia de água e outra de esgoto, e não uma de água e esgoto.
porque a água é sempre prioridade. Então, o esgoto fica relegado a segundo plano. E aí você só faz esgoto quando é um negócio assim extremamente importante. Então, você veio, para ter uma noção, fizeram o plano de poluição da Baía de Guanabara, esgoto, né? Dinheiro de fora, etc. O que eles fizeram? Projetaram estações de tratamento, não construíram rede inicialmente, e as estações vieram depois, bem depois. Conclusão lógica: as redes de esgoto aumentaram a velocidade de escoamento dos esgotos clandestinos, dos esgotos das comunidades, e o efeito valeta, que traz uma redução de 50% da carga orgânica, deixou de existir e passou a ser lançamentos de tratamento primário, porque eles começaram a construir estações de tratamento primário não completas. Estação de tratamento primário reduz 30% e não 50%, como efeito boleta. Daí eu criei aquela frase: programa de poluição da Baía de Guanabara, não é de despoluição. Ele iniciou sendo um programa de poluição da Baía de Guanabara, que ele permitiu um aumento imenso da carga orgânica lá pelos tratamentos primários das estações que foram implantadas inicialmente. Depois elas passaram para a secundária, as coisas melhoraram, mas a verdade é o seguinte: falta um planejamento urbano para permitir, primeiro, o controle do crescimento dessas comunidades periféricas, marginais, etc. E, segundo, o acompanhamento com a construção de uma rede de esgoto direito, decente, com estações de tratamento onde for, com emissário submarino onde couber. Em suma, é um planejamento urbano visando e dando prioridade ao esgoto. Eu sou do tempo que pulava daquele trampolim, meu tio morava aqui em Niterói, vinha para cá, pulava naquele trampolim. Pois é, e era realmente uma praia deliciosa. Em 1978, quando nós inauguramos a estação de tratamento de esgoto de Caraí, no verão de 79, eu fui à praia com a televisão, porque você sabe que eu sempre gostei de desafiar o pessoal da televisão, né? Eles me criticavam, então desafiavam: vamos lá. Os caras foram comigo e entraram na água. Está aqui, ó. Estou vendo a água, estou com a profundidade do joelho, água no joelho, estou vendo meu pé, coisa que não via antes. Então, é porque está funcionando a estação de tratamento. Em suma, mas isso são histórias, são histórias. Você falou que havia muita crítica e tal. Como é que foi o apoio, vamos dizer assim, político para vocês realizarem essa intervenção? Porque a gente sabe que esse tipo de obra, né, os políticos geralmente eles fogem disso, porque, primeiro, o resultado fica enterrado no chão, né? E segundo... não tem lugar para botar a placa. Pois é. Primeiro, o Carlos Lacerda. O governador Carlos Lacerda, ele formou a COPES, que era a Comissão de Planejamento do Esgoto Sanitário da Guanabara, a COPES, com uma pleiade de técnicos muito bons, com esse apoio, com esse acordo que fez lá com a USAID, e ele deu toda a força no sentido de se desenvolver esse projeto, como governador. Depois, nós tínhamos também, como secretário de obras, o Enaldo Cravo Peixoto, que era um sujeito oriundo do esgoto. Ele foi oriundo do Departamento de Esgotos Sanitários da Sursan. E o Enaldo foi secretário de Obras de Lacerda, então ele também apoiava isso. Posteriormente, já no tempo da ESAG, a Empresa de Saneamento da Guanabara, que era só de esgoto, nós tínhamos naquela época SEDAG, que era água, e ESAG, que era esgoto. No tempo da ESAG, quando começou o projeto, a construção do emissário submarino de Ipanema, terminou praticamente do interceptor oceânico, o secretário de obra era o Emílio Ibrahim. E o Emílio era um cara também entusiasmado com essa obra. Tanto é que ele hoje, até hoje, Emílio está próximo dos 100 anos, de uma longevidade bem grande. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele dizia assim: o nosso emissário submarino, ele julgava dono do emissário submarino, porque realmente ele apoiou totalmente. O presidente da ESAG, o primeiro, foi o Gastão Henrique Sangian, um sujeito formidável, fabuloso, que tocou a obra até quase o fim, né? E, em suma, nós, felizmente, durante esse período, tivemos apoio de pessoas, de políticos, que gostavam de esgoto, vamos dizer assim. Assim como eu amo o esgoto, eles gostavam de esgoto. Né? Com licença da palavra, mas meu irmão diz assim: você é um biólogo de merda. Eu digo: é melhor do que ser um merda de biólogo. Então, você ser um biólogo de merda. Mas, em suma, realmente foi uma época muito boa, com muito apoio,
e que nós pudemos realizar grandes obras na área de esgoto. Mas nós sempre, veja, nós fizemos esse programa de monitoragem do emissário submarino de Ipanema com 2 anos antes, 2 anos depois. Depois nós fizemos um outro, 10 anos do emissário submarino de Ipanema, também com todo o programa de monitoragem feito, porque eu continuava à frente lá. E depois fizemos outro, 20 anos. Durante 20 anos o emissário funcionava, não tinha o que dizer. Então acabaram as críticas. O pessoal que faz mergulho nas cagarras, por exemplo, né? Que tem um pessoal que até hoje faz, e devia fazer lá naquela época, esse pessoal deve ter questionado bastante isso, não? Quando estava durante a... Poucos questionaram no início. Né? Hoje em dia eu não vejo mais isso. Pelo contrário, o pessoal pesca lá nas cagarras, tem muito peixe. Porque, na realidade, querido, o esgoto tratado, seja por estação de tratamento, seja por emissário submarino, é uma fonte de nutrientes. Então, ele fertiliza a água do mar, aumenta a pesca, aumenta a biota da região. Né? Eu fiz, inclusive, um trabalho também técnico comparando emissário submarino com estação de tratamento de esgoto. E mostrei que, se tivesse sido construída uma estação de tratamento de esgoto na Zona Sul, com esgoto que chega ao emissário submarino, a estação por lodo ativado, que é o processo, na época, mais à frente que existia, mais avançado que existia, as praias não se enquadrariam dentro do padrão de vulnerabilidade, que estão enquadradas com o emissário. Por quê? Porque a estação de tratamento ia lançar os esgotos perto da praia e a quantidade de coliforme ia ser muito grande. Então, não ia, se bem que a parte de matéria orgânica, etc., tal, seria removido, os coliformes iriam e isso atrapalharia o padrão da praia. Como é que foi o processo, se teve, eu não sei, de licenciamento dessa obra naquela época, Evandro? Naquela época não teve processo de licenciamento. Não tinha ainda. Isso foi em 1978. O SLAP não estava ainda em atuação, né? Não estava vigente. Você acha que, hoje em dia, você teria conseguido licenciar o emissário submarino de Ipanema? Meu amigo Marcos, nem o Cristo Redentor seria aprovado hoje em dia. Quer saber? Nem o Corcovado se aprovaria esse dia. De modo que você nem pensa nisso. A verdade é que as novas ideias, etc. e tal, não dificultam. Eu não vou dizer dificultar de maneira nenhuma. Na minha opinião, todo problema tem uma solução. Porque se não tem solução, deixa de ser problema. Então, há necessidade. E o Guido deve lembrar disso, a Neide também, que quando eu assumi a FEEMA, eu dizia, nós não vamos dizer, no meu discurso de posse, eu me lembro disso, está num caderno FEEMA, aí deve ter. Eu me lembro que eu disse, nós não vamos proibir ninguém de fazer alguma coisa, nós vamos dizer como tem que ser feita. Então, essa era a nossa filosofia, como tem que ser feito, tá certo? O emissário submarino de Ipanema, na época, hoje, nós não conseguimos licenciar porque o MINC enfiou lá hoje, você se arrepende disso, já falou uma vez comigo aí, quando ele era secretário, naquele barzinho que o pessoal da INEA se reunia ali em frente à SEDAI. Disse, rapaz, eu lamento. Gracioso. Eu lamento. Eu lamento esse negócio desse artigo 174 da Constituição. Porque, veja você, esse artigo 174 obriga qualquer lançamento de efluentes em corpos receptores à existência de uma estação de tratamento primário. Então, hoje, você não aprovaria o emissário de Ipanema sem a estação de tratamento primário. Se bem que o da Barra teve um fato engraçado. Eu era diretor da SEDAI e eu estava defendendo que não tivesse a estação de tratamento primário na Barra, que fosse igual o de Ipanema, já que as condições eram praticamente as mesmas. Fui ao juiz. O juiz me chamou lá para prestar um depoimento. E aí disse, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Porque eu disse, senhor juiz, uma estação de tratamento de esgoto, o emissário submarino tem que ser só de 3 quilômetros. Não precisa ser de 5 quilômetros, que é como está projetado. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos obrigar que seja 5 quilômetros, porque assim, no dia que a estação deixar de funcionar, tiver um problema no funcionamento, os 5 quilômetros garantem a qualidade da água da praia. Eu digo, poxa, então não precisa da estação de tratamento. Ele quase me deu voz de prisão. Que eu falei e ri, né? Eu digo, mas, pô, senhor Meritíssimo, então não precisa da estação. Você tem 5 quilômetros para garantir a qualidade da água se a estação não funcionar, e não 3 quilômetros com a estação, então não precisa da estação. O senhor está sendo insolente. Eu digo, ih, caramba, dançou. Eu vou mandar esse cara para uma parte que ele vai acabar mandando me prender.
Trabalhávamos muito. É verdade. Foi muito sim. Muito, Foi uma a época, gente sempre... para mim especialmente, foi uma época maravilhosa. Eu posso dizer a vocês que só tive coisas boas, só tenho boas lembranças dessa época.